Ficar desempregado, ter um derrame cerebral, mudar de área, isso é problema. Conheço Sandro Fonseca. Vamos lá, dando continuidade a essa caminhada na física, né, onde a gente está entrevistando vários professores, atuantes principalmente inicialmente na área de física de partículas, né, teoria de campos, astropartículas, para conhecer um pouquinho da história dessas pessoas, como foi que eles chegaram até a nossa área, né? É bom conhecer, além do físico, lá no artigozinho lá, conhecer também um pouquinho da história da pessoa, até porque todos nós somos seres humanos, vai ser muito interessante para os estudantes, os novos jovens aí nessas áreas, entender como é a visão de vocês da vida, da ciência, como é que as coisas acontecem. Isso é um exemplo que muitas vezes a gente não tem, sente falta, eu sentia muita falta, só fui ter isso muito tarde, apesar de ter pessoas muito boas ao meu lado, eu não tinha essa... Os nossos pais não vão poder transmitir esse tipo de coisa para a gente, a não ser que o nosso pai seja acadêmico. Mas se não for, ele não vai dar os caminhos da pedra para a gente, né? E eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente passar isso para os estudantes. Então, estamos aqui com o Sandro Fonseca, uma pessoa, assim, gente finíssima, 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 né? Super gente fina. Quem conhece o Sandro, duvido que uma pessoa tenha alguma coisa, um ai para falar do Sandro. Então, Sandro, assim como eu fiz lá com o Elael, que foi o primeiro entrevistado dessa série aí, a gente começa com uma introdução informal de quem é o Sandro. Eu, por exemplo, eu falei a mesma coisa como falei lá para o Elael, quando uma forma de introduzir o Farinaldo, sem ser Farinaldo o físico mesmo, eu dizia, eu sou Farinaldo, sou professor do Instituto Internacional de Física, da UFRN, sou pai de 2 meninas, dá muito trabalho, sou São Paulino fanático, adoro comer carne, e por aí vai. Então, é mais ou menos nessa linha. Quem é o Sandro? Obrigado, Farinaldo, por mais esse convite. Eu fico muito feliz com a iniciativa de participar dessa live, dessa discussão, da introdução, para tentar desmistificar o cientista, né, como você mesmo colocou. Quem é o Sandro? Eu sou Sandro Fonseca, sou professor do Instituto de Física na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalho na parte de física de partículas, sou colaborador do experimento CMS, um dos 4 experimentos do LHC. O CMS é um experimento que conta com aproximadamente 5.000 colaboradores. Ao colidir partículas, ele faz e responde grandes perguntas. Perguntas que até o Homer Simpson não consegue responder. No CERN. Eu tenho agora um cachorrinho que está aqui, o Billy está aqui, daqui a pouco ele está deitado, tá deitado ali atrás. O Billy, minha esposa está aqui atrás. Eu não sou fanático de futebol como você. What? Mas eu gosto de ver filmes, séries, teatro, eu gosto de ver essas coisas, tá? E gosto de cozinhar eventualmente, quando tenho tempo eu cozinho. E é isso que eu sou. Sou uma pessoa realmente focada e gosto da ciência. Foi a ciência que me motivou desde o início. É isso. Beleza, tá ótimo. Então, Sandro, você poderia falar assim, como era a sua vida, como era o Sandro antes de entrar na universidade? Quais eram os seus planos na época do lado do ensino médio? Sandro pensava em ser o quê? Advogado, médico, ou mais já direto na ciência? Ou era o quê? Qual era o pensamento do Sandro lá antes da vida universitária? É bem interessante essa sua pergunta, que eu conto aos meus estudantes isso. Quer dizer, antes de eu começar qualquer faculdade, então vou dar um prognóstico rápido. Eu sou carioca, sim, e fiz escola técnica nos anos 80, anos 90. Era normal fazer escola técnica. E eu sempre gostei de ciência como um todo. Inicialmente lá no ensino médio, tá? Quando eu fiz ensino médio, eu não tinha muito foco ligado aí para a academia. Minha ideia era ir para a indústria trabalhar, era essa o meu foco inicial. Só que o Brasil vivia uma crise exatamente como essa que vivemos, não do mesmo tamanho que vivemos hoje, mas vivia uma crise econômica também. Brasil! E o que aconteceu é que eu tentei trabalhar logo após o meu término do meu ensino médio,
como técnico em eletrônica, que trabalha numa multinacional, trabalhei alguns anos, e a crise foi tão forte logo após, foi do meado do meu ensino médio para frente, que eu perdi emprego, fiquei desempregado. Unemployed? Eu tinha 20 e poucos anos, estava desempregado, não tinha planos de fazer faculdade, a minha ideia era trabalhar mesmo. Eu sou de uma família de classe média, então eu estava pensando em trabalhar, e quando eu me vi desempregado, com uma crise econômica muito grande, eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23 anos, eu me vi pensando assim, agora o que eu vou fazer? Eu pensei em estudar de novo. Eu tinha um sonho, eu sempre gostei de ciências, na verdade. Não, a palavra física demorou para vir para a minha cabeça. Eu pensava em ciências como um todo. Sempre me chamou muita atenção a importância e o poder transformador da ciência na humanidade, como uma forma de transformação. E isso estava sempre dentro de mim, e isso me motivou a fazer escola técnica, ter contato no laboratório. Eu fiz escola técnica em eletrônica, então mexia com equipamentos eletrônicos, manutenção de equipamentos, então eu gostava disso. Mas isso era só um hobby, uma vontade. E aí quando me vi desempregado, sem dinheiro, sem conseguir me voltar para o mercado de trabalho, eu peguei todas as minhas economias e falei, vou estudar novamente. Vou fazer uma faculdade, a maioria dos meus colegas daquela época já faziam faculdade, eu comecei faculdade tardiamente, diferente da maioria dos estudantes, que com 17 anos já estava na faculdade, eu só entrei na faculdade aos 25 anos. Então, porque eu trabalhava, tentava me sustentar, e aí quando eu comecei a faculdade, e isso foi me construindo, foi nascendo uma outra pessoa dentro de mim, porque eu tentei seguir um sonho que eu tinha, que não era muito claro para mim. Quando eu me vi desempregado, me vi em situação muito difícil, então com isso eu segui esse caminho. Foi assim que eu comecei a faculdade. Eu morava com minha mãe, meus pais eram separados, e a física, para mim, por que a escolha da física? Na verdade, é porque de todas as ciências que eu conhecia do ensino médio, eu achava dela a mais completa, aquela que, de uma certa forma, desde os seus fundamentos, transforma a humanidade desde a antiguidade, mesmo sem ter o nome de física. Eu posso dizer com as palavras de hoje. Física, desde os seus fundamentos, transforma a humanidade desde a antiguidade. Sandro Fonseca. Então, foi um pouco disso que me fez me mover para fazer física, nesse sentido. Foi isso. Então, beleza, acho que está respondido. Então, é interessante saber disso, porque o Sandro, por exemplo, foge isso é legal, essa história do Sandro, porque mostra que não todo mundo, né, porque o cara era super bom, já tinha pensado em fazer física desde o começo, lá nos seus primórdios, que vai ser um dia professor universitário, ou se dá bem na física, porque o Sandro faz parte de uma das principais colaborações experimentais do mundo. Eu acho que em qualquer área de ciência, o LHC, qualquer membro vai ser um dos principais colaboradores experimentais em qualquer ciência que você puder imaginar. Um dos experimentos do LHC vão estar entre os principais, né? Então, se tornou bem sucedido, apesar de no começo não ter uma aptidão para física logo cedo. Então, para quebrar esse paradigma que se o cara não começou logo cedo, tá no seu primeiro no ensino médio, eu quero fazer física, não vai ser dessa área. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas beleza. Posso fazer um comentário sobre essa sua fala? Pode fazer. É importante. Por exemplo, eu fui um aluno bom em física e me considerava um aluno médio em matemática. Por mais que a gente saiba que a gente aprende matemática junto com a alfabetização e vai até o final do ensino médio vendo matemática, e a física mesmo ela só vem lá pelo 8º, 9º ano do ensino médio, né? Então, é nesse sentido que mostra exatamente assim, eu não era tão bom, eu era bom em física, não era tão bom em matemática, era muito bom em história e geografia, e que era o que eu tinha maiores notas. Biologia, eu era um aluno um pouquinho acima da média. Essas eram as disciplinas que eu, no ensino médio, chegavam até mim melhor. E aí a grande questão dessa história é quando eu resolvo fazer física, eu digo assim, não, aquelas áreas onde eu me dou bem, meus professores até perguntavam, você vai fazer física? Tu é tão bom em história ou geografia? Eu falei, não, eu quero fazer física porque, para mim, a física está permeando todas essas grandes áreas.
Eu gosto da física, eu vejo a importância dela. Eu não conhecia, eu vou falar um termo que naquela época eu não conhecia, que é o método científico, era aquilo que me atraía, que eu só fui descobrir na universidade o que era o método científico, mas hoje eu posso dizer com essas palavras que era isso que me atraía, essa metodologia científica que está por trás, que eu não tinha esse nome, mas eu sentia uma organização naquilo, foi aquilo que me atraiu. E, na verdade, serve de arcabouço, que você precisa ser um cientista, tem que ser o mais completo possível. Se você tem mais aptidões para exatas do que para outras, ótimo para você. Mas isso não invalida que você não tenha esse sentimento dentro de você de querer. A palavra que eu quero dizer é um sentimento de querer participar de algo maior. Essa foi a minha motivação maior da ciência. Essa é a grande colocação que eu queria colocar para quem for assistir o vídeo. Perfeito. Então, eu ia te perguntar, você já meio que respondeu, né? Que eu ia te perguntar se você era bom em matemática no ensino médio. E outra pergunta que eu ia te fazer é, no começo do curso de física, você já na universidade, você tinha uma área que te interessava mais ou isso ocorreu já bem no final do curso? Isso ocorreu da metade para o final. Tinha uma área específica que me chamava a atenção, que não tem nada a ver diretamente com a física de partículas que eu faço hoje, que é minha área de atuação. Eu me interessava muito pelas áreas interdisciplinares. Principalmente foi o que me interessou mais, foi a física médica. Quando chegou no meu terceiro período de faculdade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem na área de biologia um laboratório de ciências radiológicas. E eu fui até lá, bati no laboratório e por um acaso conheci uma pessoa que depois eu vim descobrir que era o diretor do laboratório, que eu encontrei com ele, era bem jovem eu falei para ele assim, ó, eu vim aqui porque eu faço física, eu acho interessante essa área interdisciplinar com a física médica e queria vir trabalhar aqui com vocês. Eu para mim falou assim, ah, então você está no lugar certo, falou com a pessoa certa. Ele se apresentou como diretor do laboratório, eu não conhecia, ele passou exatamente na recepção do laboratório, eu estava sozinho na recepção. Me apresentou, ali eu fiz um estágio de cerca de 1 ano e meio a 2, publiquei meu primeiro artigo, a qual eu apresentei, acho que foi em Recife que eu fui apresentar o primeiro artigo numa conferência internacional. Trabalhei com 2 pesquisadores alemães que faziam pós-doc na UERJ, na área de física médica naquela época, o Gunther Dexter e o Karl Kramer, faziam esse trabalho ali. Depois de 1 ano e meio, fui trabalhar com eles, ajudava muitos estudantes de doutoramento em física médica. E quando eu terminei, vale só ressaltar isso, eu só saí de lá por um pedido meu, porque o que acontece é que eu comecei a ver que aquela física médica que era feita ali, ela estava muito distante da física médica que eu queria aprender, ou a ciência que eu queria aprender, porque era uma coisa muito mais técnica do que científica. Aí, o que aconteceu? Nesse sentido, eu fui e me preparei e falei para ele, olha só, vocês fazem muita coisa interessante aqui, mas eu preciso aprender os fundamentos da física médica. E onde estão os fundamentos da física médica? Na física de partículas, que é um spin-off da física de partículas, da física médica. Detetores de partículas. E aí foi quando eu me movi para a física de partículas. Eu voltei para o Instituto de Física, onde eu já fazia minha disciplina, procurei o pessoal onde a gente trabalhava no DESEL e falei, quero vir trabalhar com vocês, porque eu gostaria de aprender as técnicas da física de partículas que são amplamente usadas na física médica. E construí essa ponte. Não voltei a fazer mais nada em física médica, tenho grandes amigos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que trabalham com física médica ainda, só que aí isso me envolveu e eu segui em frente. Foi isso. Então, uma outra pergunta é, em que momento, Sandro, surgiu a ideia de você fazer uma pós-graduação? Então, não estou falando nem de pesquisa, assim, de fazer uma pós-graduação, ter carreira acadêmica, em que momento isso surgiu na sua trajetória? A pergunta é muito boa. Eu vou contar um pouco da história disso. Isso é uma história que tem que ser registrada mesmo. Aguardem aí. Tem surpresa. Quando eu terminei quando eu estava acabando a minha graduação, eu trabalhei uma época, ainda dessa interdisciplinaridade que eu mesmo criei, trabalhei muito com desenvolvimento e simulação de detetores em física de partículas.
O que acontece é que alguns amigos meus, na época, estavam fazendo pós-doc na PUC do Rio Grande do Sul, e sabendo que essas técnicas seriam muito bem amplamente usadas por eles, eu ainda estudante de graduação, vale a pena frisar isso, estão falando isso em 2002, eles me convidam para fazer um curso de uma semana completa sobre esse programa, se chama Giant 4, é um programa amplamente usado em simulação de física de altas energias, da interação da radiação com matéria. Eu vou para Porto Alegre, fico 2 semanas, uma semana de preparação, uma semana dando um tutorial completo, um verão. Voltei e falei assim, realmente a pesquisa é o que eu quero. Porque uma parte simples disso, quer dizer, o que eu aprendi na minha iniciação, eu pude dividir com uma turma de 15 pessoas. E aí voltei, e aí nessa época o grupo de Física e Alta Energia da UERJ estava se formando. Vale uma ressalva aqui, eu tinha um convite para ir para a Unicamp trabalhar também com o grupo de raios cósmicos da Unicamp. Só que o que acontece? Eu tomei uma escolha ali. Eu tinha uma questão que acho que muitos estudantes que vão assistir o vídeo vão ver. Eu morava ainda com a minha família, minha bolsa me sustentava, mas era muito difícil mudar de estado para mim, tá? E aí, o que aconteceu? Eu tomei uma escolha. O grupo da UERJ estava se recriando, porque o professor Alberto Santal estava se movendo para a UERJ, estava saindo do CBPF para aumentar o tamanho do grupo, estava se movendo para o EHC. Aí eu pensei comigo, falei, eu acho que isso é uma boa oportunidade. É um grupo novo que se forma, já vinha do D0, o experimento do Fermilab, estava se abrindo para um novo experimento do EHC. Eu tinha a vantagem de não precisar sair da minha cidade natal, quer dizer, ficava muito mais confortável com isso, e era um grande desafio. Aí eu tomei escolha, eu tinha 2 escolhas, ou eu ia para a Unicamp, onde eu já estava tudo certo para ir, ou tentava o UERJ, onde era um curso de pós-graduação jovem ainda, mas que tinha todo esse potencial, e aí eu resolvi apostar nesse potencial, e não me arrependo, porque hoje eu sou professor de onde eu estudei, então eu sou parte disso. Então, quer dizer, eu fiz uma aposta, eu poderia ter ido ao Unicamp, um grupo muito mais forte, num estado muito mais rico, que tem muito mais tradição de pesquisa em relação a outros, mas eu tomei uma escolha e essa escolha impactou em toda a minha carreira, positivamente. Então foi nesse sentido. Não sei se eu respondi exatamente, mas tentei juntar um pouco as 2 histórias. Não, era exatamente isso mesmo que eu queria saber. Uma coisa que é importante, acho que para todos que estão ouvindo aí, sempre tem um momento marcante na nossa carreira, né? Sempre a gente consegue voltar para trás. Pô, se eu tivesse tomado uma atitude diferente aqui, minha vida seria completamente diferente do que seria hoje. Sempre a gente consegue voltar no passado e determinar que ponto foi esse, né? E na sua carreira exatamente foi essa. Agora, vou pegar aqui, caiu aqui, improviso, caiu o celular. Deixa eu pegar aqui. Então, quais foram os momentos, Sandro, mais difíceis durante a sua graduação? Seja por motivos pessoais ou profissionais? Acho que eu vou botar uma vírgula, botar da graduação e da pós, que teve alguns momentos, acho que ajuda. Na graduação, acho que o momento quando você chega no curso universitário, e mesmo eu não sendo tão jovem, como eu digo, comecei com 25 anos, é um pouco difícil. A forma de pensar, como se postar como universitário. Então, acho que esse é um dos momentos mais difíceis. Vamos dizer assim, um segundo momento mais difícil é no final, quando eu vou começar a pós-graduação, é um deles, em que eu vou fazer uma prova de admissão, eu vou lá e faço essa prova de admissão, passo para essa prova de admissão, consigo bolsa e sigo o meu mestrado. E na pós-graduação, é isso que eu queria salientar, o seguinte, durante a minha mestrado, eu fui convidado para passar 45 dias no CERN, junto com o pessoal da física teórica. O pessoal da física teórica do CERN tem um departamento de desenvolvimento de software. Ele exatamente mantém várias ferramentas, como o Giant 4 para simulação, o RUT para análise de dados, são abarcados dentro do grupo de física teórica. Isso é importante lembrar. Então, são os teóricos que nos dão um arcabouço para fazer a parte experimental. Qual é a grande questão disso? Eu passo 45 dias lá trabalhando muito e produzi muito pouco do que eu queria, das minhas expectativas. No final desses 45 dias, eu tive uma reunião final e disse, a gente esperava isso de você, conseguiu isso. E saí de lá muito frustrado. Realmente ali foi um divisor de águas para mim.
Eu voltei para o Brasil depois de 45 dias no ano de 2006. Volto, eu participei de um programa chamado Helen, que era um programa de financiamento da União Europeia para jovens na América Latina. Eu e mais alguns, que hoje têm posição permanente no Brasil e no mundo, participaram dessa grande iniciativa, feita pela União Europeia. O que acontece com essa história, quando eu volto, eu fico numa divisor de água da minha vida. O que eu faço? Eu me senti muito mal, achei que eu não estava conseguindo fazer ciência como eu queria. Pensei bem comigo, falei só, encarei tudo isso, cheguei até aqui, vou desistir? Não. Voltei e acabei meu mestrado, comecei meu doutoramento. No meio do doutoramento, uma outra situação difícil, a minha orientadora tem questões pessoais e diz que não quer mais orientar ninguém. Depois de 1 ano e meio de doutoramento, a culpa não era minha, ela não queria mais. Eu tenho que trocar de orientador, trocar de tema de tese e crescer nisso e terminar minha tese. Minha tese teve um atraso de 6 meses do que era. Então, eu ainda fiz essa mudança. Por que eu conto essa história? Porque é mais interessante que anos depois eu encontro todas as pessoas que eu conheci no CERN. Sempre encontro com elas. E hoje elas contam essa história. Não, você veio para cá, fez um trabalho até legal dentro das condições que você teve. Então, na verdade, eu acho que para os mais jovens, tem sempre divisões de águas. Eu acho que o que a gente tem que acreditar na gente. A gente nunca pode deixar de acreditar no nosso potencial e fazer o melhor. Essa é a mensagem que eu queria dizer com isso. You got this? Momentos difíceis vão sempre, pessoais. Eu também tive a perda de meu pai no meio dessa história toda. Então, todos nós somos feitos de carne e osso. Nós não estamos só nos artigos e nos livros. É importante isso. Mas a gente gosta do que a gente faz. Essa é a grande questão. E nós somos seres privilegiados por fazer o que gostamos. Podemos não ter as melhores condições que outros lugares do mundo têm, mas fazendo o que gostamos. Isso é muito raro. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser dita por mais jovens, que nem às vezes não escutam isso dos outros. É importante. Então, Sandro, como você está falando aí, essa perda do seu pai ocorreu durante o seu doutorado? Durante meu mestrado. Na verdade, meu pai falece exatamente deixa eu me lembrar exatamente. Foi uma semana antes da prova de admissão para o mestrado, quando falece meu pai. Meu pai teve um câncer terminal, foi muito difícil. Ele não morava mais comigo há muitos anos, mas foi muito difícil. Mas eu usei isso como uma mola propulsora. Porque me via sozinho, quer dizer, sozinho que eu digo, você perde um ente querido seu, mas aquilo me serviu de força para dizer, não, vou fazer a diferença na minha vida, no que eu tenho que fazer. Se a minha memória não falha, acho que ele falece uma semana antes da minha prova de admissão para o meu mestrado. Nossa, tenho certeza que seu pai deve estar orgulhoso da cria. Ah, acredito que sim. Acredito que sim. Então, o que o Sandro de hoje diria para o Sandro no primeiro dia de universidade? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que o Sandro de hoje agradece ao Sandro de ontem, porque eu simplesmente segui meus instintos. Eu agradeço a tua iniciativa, porque seria muito bom ter visto um vídeo ou encontrado alguém em outro ponto para conversar essas coisas. Eu acho muito ruim, e não é só no Brasil, mas no mundo, nós cientistas estar longe do público comum. As pessoas conhecem o advogado, conhecem o médico, conhecem o bombeiro, conhecem o policial, mas não conhecem o cientista. Falou bonito. Parabéns, parabéns. Então, é muito importante isso. Então, o que eu diria para o Sandro de hoje diria para aquele Sandro é agradecer, porque as escolhas que ele fez me levaram até agora. Eu acho que eu não me arrependo de nada. Ele fez tão boas escolhas que eu estou bem hoje. Então, na verdade, é isso. Acho que até para quem vai ver o vídeo, quando se faz essa pergunta para si próprio, se questiona, eu acho que é importante que sim, você não deve se arrepender do que você faz, do que você não fez, e sim do que você fez. Alguma coisa nesse sentido. Tentar fazer melhor, tentar encontrar novos caminhos, acreditar em si.
Eu acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar. Beleza, Sandra. Eu só tenho mais uma. É se você teria algum conselho para dar aos estudantes que estão, neste momento, indecisos sobre entrar ou continuar na física. Eu diria o seguinte. Fica ligado. Vamos lá. Na questão, um conselho que eu dou aos meus estudantes é que, como um todo, quem fica indeciso, porque realmente começa a disputar muito. Existe uma cobrança muito grande da família, porque nem todas as famílias, não importa o nível socioeconômico, não sabem o que é ciência, não sabem o que é física. A culpa não é delas. Então, existem cobranças das pessoas em várias esferas, por que você faz isso. Eu acho que, na verdade, o conselho que eu dou é acreditar em si, procurar os cientistas, não ter vergonha de mandar um e-mail, conversar. Eu acredito que não há nenhum cientista que não queira mandar um e-mail, um de nós, mandar um e-mail contando sobre sua trajetória, ou dando um conselho, ou dando uma direção. Eu acho que a física brasileira precisa dos jovens, nós só fazemos ciência porque precisamos dos mais jovens, não podemos esquecer daqueles que nos antecederam, é importante, mas precisamos dos jovens. Eles são o nosso braço, nossa força do futuro. E eu acho que se o estudante ele quer fazer ciência, com todas as dificuldades que vivemos hoje, não se assuste com as dificuldades de 2020. Em 2003 eu tive dificuldade, em 2005 eu tive dificuldade, o Brasil vivia dificuldade. Brasil! Então não se assustem com essas dificuldades, elas são normais da vida do cientista, de um país em desenvolvimento. Então nós precisamos desses estudantes que continuem fazendo física e que façam o que gostam. Eu acho que é isso que eu digo para os meus estudantes. Para ressaltar, eu sempre digo aos meus estudantes, em cada etapa que estão comigo, de iniciação, mestrado, doutorado, e até não mais estudantes, mas os pós-docs, que a cada etapa que chegue para mim e fala se quer continuar ou não, porque às vezes a pessoa até mesmo mudar ou procurar outros orientadores em outras direções é importante para o amadurecimento da pessoa. Então, eu acho que, sim, estejam abertos a aprender, estejam abertos a crescer, não tenham medo, que acho que os estudantes no Brasil, eu e você fomos estudantes aqui, tinha medo do idioma, não falavam inglês muito bem, não tenham medo disso, aprendam inglês, eu tinha inglês macarrônico, pode sempre brincar isso. E eu disse para mim que se eu vou fazer ciência, eu tenho que falar um bom inglês, o melhor possível, eu não tenho que ter medo de vencer as barreiras, nem de perguntar a ninguém. Dúvidas eu posso ter sempre. Eu tenho que estar sempre aberto a perguntar, humildade para perguntar. Só uma frase, um conselho que me deram quando aluno de iniciação, o meu primeiro orientador de iniciação sempre disse para mim uma vez, na minha primeira apresentação, só responda o que você sabe. O que você não sabe, se você tem dúvida, você diz, não sei. Se te fizeram uma pergunta sobre um assunto. Então, façam isso. E eu sigo isso desde sempre e tem dado certo. Então, essa eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar. Tá ótimo. Cortou seu áudio. Não estou te ouvindo. Oi, Sandro. Pronto. Agora estou te ouvindo. Desculpa. Então, aproveitando o gancho que você falou do inglês, é uma história que aconteceu comigo, de verdade, assim. Eu já estava no ensino médio já e estava para entrar na universidade e eu fazia uma escola privada de inglês, fazia um curso de inglês, e minha mãe, na época, é que ensinava, né? Me ensinava o inglês, né? Me ajudava a fazer a tarefa e tal. Supostamente ela sabia inglês, né? Então, eu estava no básico 1 lá, uma das primeiras aulas lá, aí a tarefa que a professora passou foi para você ler uma frase na frente de toda a sala, né? Então, eu cheguei lá na sala todo confiante, e aí minha mãe tinha dito, olha, meu filho, não é assim que se fala assim, eu vou te dizer qual a frase que é. A frase é a menina está aqui, é só isso. Aí eu falei, né, minha mãe me ensinou, da forma que me ensinou, foi Jill is here. Jill is here. E foi assim que eu falei, o pessoal da sala deu a maior risada, Gil, pensou, que Gil?
qual Gil? Quem que Gil está aqui? Aí, então, faz parte da nossa caminhada aí. Faz. Então, esses mix, esses erros, o inglês, realmente, isso eu acho que é uma oportunidade muito grande, que eu tento até falar para todo mundo, que a física é bem internacional, né? Então, tem muitas áreas que talvez o inglês não seja tão importante, mas a física é muito internacional. Então, o conhecimento de outras línguas é muito benéfico na nossa área, e quanto mais cedo você puder aprender, melhor. Se você chegou ao ensino médio e não aprendeu inglês, como foi o meu caso, não tem problema, né? É a hora de você se desafiar e alcançar novos valores na sua vida, né? Isso faz parte da caminhada de todos, não é porque você no ensino médio não alcançou uma fluência, talvez um bom nível de inglês, que você não pode fazer física. Não, você pode fazer física, né? Então, era isso, Sandro, mesmo que a gente tinha só para te perguntar. Acho que vai ser muito frutífero aí para todos. Antes da gente encerrar, eu queria só falar uma coisinha antes de agradecer. Aguardem aí, vem surpresa. Eu não falei isso durante as suas perguntas, mas só deixar registrado que, além de tudo isso que eu passei, eu sou portador de necessidades especiais. As pessoas não... Você me conhece, então você sabe disso. Mas as pessoas que vão ver o vídeo não sabem. Eu hoje ando com uma bengala, então eu tive uma infância a qual eu tive paralisia cerebral no meu nascimento, por isso que eu estou deixando isso registrado aqui, e dizer àqueles que vão ver também que têm suas questões, de questões físicas ou de outros setores, que também não se assustem com a ciência por isso. Tá? Isso também, para mim, foi de uma forma que, se alguém quiser conversar, peça ao Farinaldo do meu e-mail, eu posso contar sobre esse assunto em qualquer momento, não tem problema. Mas isso também foi uma forma que eu vi na minha vida de usar isso como uma forma de superação, a escolha da ciência como uma forma de superação, porque eu queria, de alguma forma, eu hoje tenho uma vida totalmente autônoma, claro, viajo pelo mundo, viajo em vários lugares, eu e o Farinaldo nos conhecemos, nós vivemos na Bahia, a última vez que estávamos juntos, e nada disso me atrapalhou. Então, quero dizer a todos aí, não vou entrar em detalhes aqui, mas não tem problema de explicar toda essa história, que hoje eu posso dizer que é bem interessante, que isso também serve de motivação para mim. Então, se você está assistindo esse vídeo e acha que não tem condição devido a uma questão dessa, você está errado. Acredite em você que você possa fazer sim. Isso não te limita nem no país que nós vivemos, que não é um dos países com uma desigualdade muito grande também para pessoas que têm as necessidades especiais. Então, se juntem a mim nisso, que isso faz diferença para vocês. Era isso, e agradecer ao Farinaldo e a todos que estão ajudando na gravação, teste a todos. Era isso. Obrigadão mesmo, Sandro. Acho que vai ficar excelente. Vai ser aí fazer uma propaganda aí no meio do vídeo, dizendo, tem um uau aí no final, aguardem, fiquem ligados aí para... Isso, faça isso sim, na hora da edição. É super importante, cara. Eu acho que, assim, no longo prazo, esse tipo de abertura que a gente está mostrando para as pessoas, né, para os estudantes e tudo mais, conhecer o cientista, como você falou muito bem, né, eu acho que vai fazer uma diferença muito grande na vida dos pupilos aí que estão para entrar na área. Eu acho muito importante, eu lembro de uma coisa que aconteceu na minha infância que eu não esqueço. Na minha escola, eu estudei em uma escola particular, simples, de bairro, e eu não esqueço de quando a gente recebia os profissionais na escola. Isso era no ensino fundamental. Tá? Então, a gente recebia o bombeiro, o policial, o médico. E desde aquela época eu me perguntava, o cientista, onde está o cientista? Você vê o cientista nos desenhos animados, você vê nos filmes, mas ele não vai na sua escola para se apresentar. Por quê? Isso sempre foi um questionamento, e por isso que eu tento, quando sou convidado, fazer a maior forma de divulgação possível. Nós somos profissionais e devemos nos apresentar para a sociedade. A sociedade ela não nos conhece porque nós não nos apresentamos a ela. E ela não nos procura porque não nos conhece. Então, eu acho que é importante isso.
E acredito que várias pessoas que vão ver o vídeo vão se identificar com isso, porque queriam ver o cientista como ver o advogado, como ver o médico, como ver o bombeiro, como ver o juiz, estando ativo na sociedade. Nós estamos via academia, mas não, essa sua iniciativa nos desmistifica e nos coloca mais próximos. Então, nós temos voz, nós temos uma vida, nós sofremos, nós trabalhamos muito. Então, é importante tudo isso. Eu acho isso fantástico e parabéns. O que depender de mim para essa iniciativa pode me convidar para qualquer outra discussões. Eu acho que a gente tem que incluir mais os pretos, incluirmos mais as mulheres, temos que colocar mais as pessoas. Precisamos, somos num país diverso. 25% da população desse país tem algum tipo de deficiência, e é importante salientar, não somos poucos. Então, temos que incluí-los, temos que colocar, e a academia e a física está aberta para isso, certo? Vale um ressalvo aqui, para eu também tomar muito tempo. Eu estava conversando no CERN há poucos meses, foi ano passado, sobre todas as questões de inclusão, e eu estava escrevendo um e-mail. Eu conversando com uma pessoa no café, uma colega nossa da academia, eu falei assim, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever para o Stephen Hawking. Ele, como um deficiente físico, assim como eu, talvez ele ajude a fazer um vídeo motivacional, alguma coisa. O mais triste foi eu ter escrito o e-mail e não ter mandado, porque 2 dias eu escrevi o e-mail e realmente fiquei tímido. Falei, pô, eu vou falar com o Stephen Hawking, eu acho, eu vou ter coragem, o e-mail existe, mas eu nunca mandei. E 2 dias depois o Stephen Hawking falece, né? E isso me deixou bastante triste, porque eu tinha um e-mail na minha caixa, no meu draft de e-mail, pronto para mandar para o Hawkins, para pedir a ele, para fazer um vídeo como esse que nós estamos fazendo aqui, para motivar as pessoas a fazer ciência. É isso. É isso aí. Na ciência não existe discriminação, existe inclusão. Isso, correto. Farinaldo, obrigado por Obrigadão, tudo. um abração. Técio, você que está aí Mantemos contato, tá, Sandra? Valeu, um grande abraço. Valeu, Qualquer tchau. coisa, estamos aí. Tchauzão, tchau.